O Alex Gomes falou: minha dificuldade é tirar músicas de ouvido e lembrar que eu esqueço em que tom que está o louvor. Boa pergunta, olha só, ele falou sobre duas coisas aqui, dois temas diferentes. A primeira dificuldade dele é justamente em estar tirando um hino de ouvido e a segunda é lembrar o tom que está tocando. Essas suas duas dúvidas têm mais ou menos relação, elas têm mais ou menos o mesmo sentido. É importante que você entenda, Alex, que tanto para a gente estar tocando de ouvido, quanto para a gente poder estar lembrando o tom da música, é muito parecido. Porque eu não tenho uma boa memória, mas o que eu uso para mim conseguir estar tocando super bem de ouvido ou para mim estar lembrando bem um hino, qual que é o tom que ele tá? É sabendo o campo harmônico. Por quê? Eu não uso simplesmente a minha memória, mas eu junto duas coisas ao mesmo tempo, que é a minha memória e ao mesmo tempo que tem a minha memória, eu uso também em paralelo o campo harmônico. Eu sempre falo para vocês que o campo harmônico é a base para tudo, mas não quer dizer que se só você souber o campo harmônico, você vai saber tocar tudo sobre música, você vai conseguir resolver todos os seus problemas. Não tem como resolver todos os problemas somente sabendo como que funciona o campo harmônico. Mas ele é uma boa noção, uma boa diretriz para simplificar. Então, quais são os passos que eu normalmente utilizo para mim estar tocando algum hino de ouvido? Eu vou estar mostrando para vocês todos esses passos aqui, ó. Vou usar esse layout porque aí eu consigo colocar o bloco de notas, tá bom? Para você conseguir entender. Olha só, primeira coisa para a gente estar tocando um hino de ouvido, ó, deixa eu colocar aqui o tema, é ouvido, que é a dúvida do nosso irmão Alex. Mas não vai servir só para ouvido não, tá, Alex? Vai servir para tudo, inclusive para a sua memória ficar melhor. Primeiro passo que a gente precisa para conseguir tocar bem de ouvido é saber o campo harmônico. Se você sabe o campo harmônico, você já está meio caminho andado. Por quê? Qual que é a vantagem de você saber o campo harmônico? Ele vai ser o mapa que você vai ter para estar conseguindo descobrir quais são os acordes possíveis que vai estar aparecendo dentro do hino. Como assim, professor? Vou estar explicando para vocês aqui cada um desses detalhes que vai fazer mais sentido. Se eu não sei o campo harmônico, eu não tenho noção nenhuma de como que eu faço para mim poder saber qual que é o próximo acorde. Então o que eu sempre falo para vocês é um exemplo que eu gosto de usar. Se eu chegar para cada um de vocês e falar o seguinte, ó, se você precisa pegar um violão para mim lá na minha casa, mas provavelmente ninguém de vocês sabe exatamente onde eu moro. Então se você não tem uma diretriz, se você não tem uma direção, não tem nenhuma informação para saber exatamente onde está meu violão, fica difícil. Se eu chegar para vocês e falar, você pega meu violão? Na onde, professor? Ah, busca lá em Ribeirão Preto, que é onde eu moro aqui em Ribeirão. Você vai olhar para mim e vai falar, nossa, mas olha o tamanho de Ribeirão Preto, como eu sei exatamente dentro de Ribeirão Preto aonde que está o seu violão. É a mesma coisa de quem tenta tocar de ouvido sem saber o campo harmônico, você não tem noção nenhuma, você acaba não tendo nenhuma base e nenhuma informação para saber quais são os possíveis acordes que pode estar contendo dentro do hino. Então esse é o primeiro problema que as pessoas acabam cometendo, que é não saber o campo harmônico, precisa saber. Agora, se eu te dou mais informações, por exemplo, se eu chego para vocês e falo, ó, busca lá em Ribeirão Preto, lá no bairro Parque Ribeirão Preto, e você vai na Avenida Casper Líbero, 235, aí no bloco tal, no apartamento tal, você vai entrar lá no meu apartamento, dentro do quarto, do fundo tem um guarda-roupa, dentro do guarda-roupa tem meu violão. Não fica bem mais fácil de vocês terem essa informação, tendo todas elas, vocês conseguirem encontrar exatamente onde está o meu violão? É a mesma coisa o campo harmônico. Se vocês têm todas essas informações, facilita muito mais na hora de vocês estarem tocando. Então, se você tem o campo harmônico, você já tem meio caminho andado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como que funciona. Se eu chego para vocês e falo, vamos tocar um hino de ouvido? Vamos. Independente do hino que seja. Se você não sabe o tom do hino, já vai complicar. Então o segundo passo é eu saber exatamente qual que é o tom do hino. Por quê? Se eu sei o tom do hino, eu vou saber qual campo harmônico usar. Eu sabendo qual campo harmônico que eu vou estar usando, vamos dar o exemplo aqui, ó, por exemplo, do hino que está no tom de Dó. Ó, o hino está no tom de Dó. Se eu sei que está no tom de Dó, qual que é o campo harmônico de Dó? Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si meio diminuto. Isso aqui é um exemplo hipotético para vocês poderem entender como que funciona. Se eu tenho todas essas informações aqui,
O que facilita para mim? Eu sabendo o tom, eu sei qual que é o campo harmônico. Eu consigo restringir as possibilidades. Então as possibilidades que eu tenho é somente essas, para mim poder estar procurando os acordes dentro do hino que tiver no tom de dó, por exemplo. Então eu sabendo o que é isso, normalmente esse último grau a gente não usa. Então a gente vai ter 6 possibilidades de acordes para poder estar tocando. Então eu estou no tom que é o dó, vai sobrar mais quantos? Mais 5 possibilidades para me trocar. Já fica muito mais simples eu conseguir descobrir qual é a próxima nota. Mas não quer dizer que pelo fato de você saber o campo harmônico, você já vai conseguir descobrir qual que é todas as notas, acaba dificultando. Então o meu método de como tocar de ouvido, que eu uso com os meus alunos, não é tentar tocar com o campo harmônico completo. Normalmente existe um passo a passo que vocês vão usar, que é o terceiro passo aqui que vocês precisam saber. Qual que é o terceiro passo? Sobre funções harmônicas. Quantas funções harmônicas a gente tem? São 3, que é a função tônica, subdominante e a função dominante. Eu sabendo essas funções, fica muito mais fácil. Por que fica muito mais fácil, gente? Porque eu não vou trabalhar com todas essas possibilidades, porque mesmo eu restringindo para 6 possibilidades de acordes, sendo 3 maiores e 3 menores, ainda é muita possibilidade para você procurar e saber exatamente qual é o acorde certo. Então o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de usar? É simplificar o hino da seguinte forma, usar apenas os 3 acordes maiores. No caso do campo harmônico de dó, vou usar o acorde de dó maior, de fá maior e de sol maior. Então aqui já vai ficar muito mais fácil, eu vou ter o acorde de dó, o acorde de fá e o acorde de sol maior. Olha como que simplificou e como que facilitou muito mais eu pensando dessa forma. Então isso é importante que vocês entendam, porque vai facilitar e vai simplificar muito mais na hora de vocês tocar. Então normalmente o que eu uso? Para mim tocar de ouvido e para mim ensinar os meus alunos a tocarem de ouvido, eu começo entendendo primeiro tudo sobre campo harmônico, depois entender um pouco mais sobre tom, e aí o terceiro passo é eu simplificar, pegar esses 7 acordes do campo harmônico e conseguir reduzir eles para apenas 3 acordes maiores, que seria no caso o dó maior, o fá maior e o sol maior. Aqui no caso. Isso é um exemplo em dó, tá, gente? Se for outro tom, vocês têm que saber o campo harmônico e fazer a mesma coisa. Mas eu sabendo automaticamente quais são os 3 principais acordes maiores, eu vou começar a trabalhar em cima disso. Então, se eu sei que o primeiro acorde, que é o tom, é o dó maior, vai sobrar sempre 2 opções, que é o fá e o sol. Então, se eu tenho 3 opções, eu tô em uma, que é o dó, vai sobrar só 2. Entre essas duas, uma vai estar completamente certa e outra vai estar completamente errada. Então fica muito mais fácil de eu conseguir descobrir qual é o acorde correto. E depois de treinar e estudar bastante os hinos tocando com apenas 3 acordes, aí depois o segundo passo é você tocar com o campo harmônico completo, depois é você estudar e aprender a tocar nos tons menores com apenas 3 acordes e depois tocar nos tons menores com até 6 acordes. Então é um processo, é um passo a passo, não dá para explicar aqui em apenas uma diquinha, a gente precisa de um processo de estudo para conseguir ter resultados, mas é basicamente dessa forma que eu faço para mim poder estar estudando e tocando de ouvido, tá bom? Agora, uma dica importante para você também, quem falou foi o Alex. Alex, qual que é a dica que eu posso estar deixando aqui para você? Para a gente poder tocar de ouvido, você precisa estudar música como um todo. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em tocar bem de ouvido, justamente porque tem defasagem no seu estudo, no seu conhecimento. Como assim? As pessoas que não estudam de uma forma sistemática, quando eu falo sistemático, é quando a gente segue um passo a passo. Quando você começa estudando um primeiro assunto, fecha ele, entende o segundo assunto e vai estudando música como um todo, de uma forma ampla, não pegando fragmentos. Porque tem muitas pessoas que às vezes vai estudar música, mas vê um vídeo na internet, aí vê um outro vídeo, mas nunca fecha o conhecimento mesmo. Se eu falo sobre harmonia, a pessoa sabe uma dica ou outra, sabe usar um acorde ou outro. Se eu falo sobre improvisação, ela sabe uma coisa ou outra. Se eu falo de escala, a pessoa sabe um ou outro, mas não sabe todas as escalas. Se eu falo sobre tríades, a pessoa não sabe o que é tríades, tétrades, inversões de acordes. Tudo isso compõe o nosso estudo sistemático de música. Então, para tocar de ouvido, é a mesma coisa, pessoal, tá? Vocês precisam estudar muito bem música, vocês precisam ter um conhecimento amplo e completo de música, porque tudo isso acrescenta e ajuda na hora de vocês estarem tendo resultados e aprendendo a tocar de ouvido também. Então, não adianta vocês não ter uma base boa musical e querer tocar de ouvido, porque vocês vão precisar
exatamente disso tudo que eu estou falando para vocês, de todo esse conhecimento, senão vocês não vão ter resultados. Então, a dica é essa que eu trouxe para vocês, que é o primeiro passo para vocês conseguirem aprender a tocar de ouvido, mas o que eu sugiro vocês fazerem para ter realmente resultado é estudar música como um todo, porque quanto mais conhecimento você vai tendo, você consegue juntar todas essas informações e começa a ficar cada vez mais fácil de vocês conseguirem ter resultado. E a última dica que eu posso deixar aqui sobre essa questão de ouvido também é vocês tocarem vários hinos. Por quê? Quem é iniciante, tocou tipo só meia dúzia de hinos, uns 10 hinos durante a vida toda, não vai ter informação suficiente para conseguir entender como que funciona o processo de tocar de ouvido, porque a música é matemática. Então quando eu toco um hino no tom de Dó maior, eu não vou ter tanta referência assim de quais são aquelas notas que está aparecendo dentro do tom de Dó maior. Mas se eu tocar mais ou menos uns 20 hinos que tá todos no tom de Dó maior, eu vou conseguir visualizar e enxergar ali dentro dessa tonalidade todas as particularidades, o que tem em comum entre um tom e outro e o que tem em comum entre esses hinos que estão todos no mesmo tom. Então, para vocês terem essa base, essa bagagem também, mesmo se vocês não souberem bem sobre campo harmônico, eu sugiro que vocês tirem vários hinos, lendo cifra mesmo, vendo videoaulas na internet, porque isso vai dar maturidade para vocês e vai dar muito mais bagagem e ferramentas para vocês entender também o estudo de ouvido. Então é um processo ouvido e a junção de várias coisas que faz vocês terem essa boa percepção. Algumas pessoas falam, mas precisa ter ouvido bom. Não, você precisa ter experiência, estudar muito música e juntar todas essas informações para você conseguir ter resultado. Esse vídeo é apenas um trecho das minhas aulas que eu faço semanalmente, toda segunda a sexta-feira, onde eu ensino algum conteúdo de valor para você. Então, se você quer assistir esse vídeo inteiro, completo, é só você entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.